Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Nessa manhã eu desejo falar sobre a justificação a despeito da lei. Vamos ler a palavra do Senhor a partir do verso 19 até o verso de número 31. Assim diz a Escritura Sagrada, a palavra do Senhor. Ora, sabendo que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Amém. Vamos falar com Deus mais uma vez, vamos pedir que Ele nos abençoe nesse momento, fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento, nos dê clareza, para que possamos compreender qual seja a vontade dEle para as nossas vidas. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, e nós cremos que ela é verdade, cremos que ela é inerrante, cremos que ela é inspirada, suficiente e eficiente para todas as coisas. E te pedimos, ó Deus, que nesse momento o Senhor nos instrua de acordo com a Tua Palavra. Abra, Senhor, o nosso entendimento para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Fala, Senhor, ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por conta aqui do nosso tempo, nós vamos dar um salto do capítulo 1 para o capítulo 3, versículos 19 até 31. Mas deixe-me dar a vocês um pano de fundo do que está dizendo aqui nos capítulos 2 e parte do capítulo 3. No capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, Paulo falou dos gentios pagãos, que são indesculpáveis diante de Deus, porque eles têm a revelação geral e eles têm a revelação especial nos seus corações. Nós vimos ontem que Deus se revelou a toda a humanidade, mas ela rejeitou deliberadamente essa revelação de Deus, e por isso Deus entregou esses homens a um estado de pecado e de miséria. E no final das contas, Deus punirá todos aqueles que não o glorificaram como Deus, sejam os pagãos, sejam os judeus. No capítulo 2, Paulo agora se dirige de maneira específica aos judeus moralistas, aqueles que se achavam melhores do que os gentios pagãos. E os judeus acreditavam que não seriam condenados, mas que eles já estavam justificados simplesmente por serem filhos de Abraão, por terem recebido a lei escrita de Deus, por intermédio de Moisés, por terem um sinal exterior da aliança na sua carne, que era a circuncisão. Então eles achavam que isso bastaria para a justificação deles. Sou filho de Abraão, eu tenho a lei através de Moisés,
e eu tenho o sinal da aliança na minha carne. Isso me basta para que eu seja salvo. Mas Paulo demonstra que nada disso era suficiente para salvar o homem, porque o homem é incapaz de cumprir toda a lei de Deus. Incapaz. Paulo aqui destrói toda a autojustiça dos judeus e todo merecimento baseado em obras. Os judeus estão condenados tanto quanto os gentios, só que com um agravante. Eles tiveram acesso à revelação especial de Deus, escrita, a sua lei, a sua palavra. E do meio do capítulo 3 para frente, Paulo faz um resumo, onde ele engloba tanto os gentios pagãos, quanto os judeus moralistas. Se os irmãos olharem comigo, capítulo 3, versículo 9, até o versículo de número 18, é um resumo que Paulo faz da depravação humana. Veja o que Paulo diz. O que se conclui, isto é, diante do fato de que o pagão está corrompido e depravado, e o judeu também, qual é a conclusão? Temos nós qualquer vantagem? Isto é, nós os judeus, temos qualquer vantagem? Porque somos filhos de Abraão, porque conhecemos a lei e porque temos a circuncisão? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, esse temos demonstrado é o capítulo 1 e capítulo 2, que não há, ou melhor, que todos estão debaixo do pecado, final do versículo 9. E agora Paulo então passa a provar biblicamente, por meio de várias passagens das Escrituras, que todos estão debaixo do pecado, gentios e judeus. Ele diz, como está escrito, aqui ele cita Eclesiastes 7:20, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Aqui há uma gama de textos bíblicos que Paulo vai citando para compor o seu argumento de que todos estão debaixo do pecado. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Não há temor diante de Deus, não há temor de Deus diante dos seus olhos, melhor dizendo. Esse é o quadro, irmãos, que Paulo resume para mostrar que tanto os gentios quanto os judeus estão debaixo do pecado. Mas imagine um judeu lá no primeiro século, lendo esta carta do apóstolo Paulo, e a pergunta que ele faria é a seguinte, bom, se Deus sabia que nós não poderíamos guardar a lei, então por que Deus nos deu os 10 mandamentos? Essa é a pergunta que ele faria. Já que eu não posso guardar, então por que Deus deu? A resposta de Paulo, então, se divide em 3 pontos. Aqui é um resumo bem sintético. Primeiro, porque a lei foi dada para nos emudecer, para nos calar diante de Deus. Versículo 19. Tudo que a lei diz, tudo, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Então, quando nós estamos diante da lei de Deus, nós ficamos mudos, porque a lei me condena. Basta ler os 10 mandamentos. Segundo, porque a lei foi dada para nos tornar culpáveis perante Deus. Final do versículo 19. E todo mundo seja culpável perante Deus. Então a lei nos cala e a lei nos culpa. Terceiro, porque a lei foi dada para que o pecado fosse plenamente conhecido por nós. Para que soubéssemos que estamos errando diante de Deus, Ele nos deu a sua lei. Isso está claro lá no versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Apenas para ilustrar isso, imagine que você vai ao médico. Você está tossindo já há mais de 15 dias, tem muita secreção, e você vai ao hospital, você entra na sala do médico, o médico faz aquele exame inicial, ouve o seu coração, ouve o pulmão, tem o médico aqui, doutor Canuto, sabe muito bem o que é isso. Pergunta os sintomas, etc. e tal, e diz assim, olha,
vá lá e faça uma radiografia e volte aqui. Aí você vai lá, faz a radiografia, e você volta, e o médico olha e diz assim, olha, seu pulmão está muito cheio, está bem carregado, você tem aqui uma pneumonia. Aí então o médico lhe entrega o exame que você fez, a sua radiografia, antigamente chamávamos de chapa, né? Entrega a chapa, você vai para casa, pica aquela chapa, bota dentro de uma panela e faz um chá. E você toma o chá. E a pergunta é, isso resolveu? Isso resolve algum problema de pneumonia, doutor? Claro que não resolve. O raio-x é apenas o diagnóstico do problema, mas não é a solução do problema. Em outras palavras, a lei, irmãos, ela foi dada para funcionar como um raio-x do problema, e não para resolver o problema espiritual do homem. A lei é como se fosse uma grande placa que indica o caminho, mas ela mesma não é o caminho. A lei, ela não foi dada para salvar, porque esse não é o propósito dela. A lei foi dada, pelo contrário, para silenciar o homem, para torná-lo culpado diante de Deus e para mostrar, para revelar o seu próprio pecado. Em resumo, é isso que Paulo está afirmando aqui nos versos 19 e 20. Portanto, nós chegamos a uma pergunta crucial. Se essa é a condição de toda a humanidade, quer dos gentios pagãos, quer dos judeus moralistas, e que a revelação geral e nem mesmo a revelação especial podem justificar o homem, como então ele pode se tornar justo diante de Deus? Essa é a pergunta que um judeu está fazendo. Se tudo aquilo que o Senhor revelou não salva, se a lei do Senhor não salva, então a pergunta é, como é que eu posso ser salvo? Paulo aqui então vai nos dar as respostas, e eu quero colocar essas respostas em forma de perguntas. Vamos perguntar a Paulo e vamos deixar que Paulo então nos responda nesta manhã. Vamos olhar então para algumas perguntas. Primeira delas. O que é a justiça de Deus? Versículo 21. Numa resposta bem simples, a justiça de Deus é a maneira pela qual Deus considera justo os pecadores, dando-lhes a salvação e vida eterna. Isso é justiça de Deus. Mas vejam, irmãos, Deus é santo e Deus precisa agir com justiça. Deus odeia o pecado e Deus precisa punir o pecado. Deus não pode simplesmente inocentar o culpado e dizer assim, olha, está todo mundo perdoado, está tudo certo daqui para frente. Deus não pode fazer isso. Deus não pode. E por que Deus não pode simplesmente perdoar o pecador e dizer assim, está tudo resolvido? Porque isso é contrário à santidade de Deus. É contrário à sua própria palavra. A justiça de Deus precisa ser satisfeita. Esse é o ponto da lei. A lei requer justiça. Então Deus não pode simplesmente dizer, está tudo certo, todo mundo pode ir para o céu e está tudo resolvido. Além disso, irmãos, Paulo nos mostra que é Deus quem justifica o pecador. E Deus faz isso não com base naquilo que nós fazemos, porque tudo que nós fazemos é pecaminoso, tudo que nós fazemos está manchado pelo pecado, não passa de um trapo de imundícia, e portanto não glorifica a Deus. Deus justifica o pecador com base numa justiça alheia ao homem, fora do homem, muito além do homem, e daqui a pouco nós vamos ver isso. Por fim, esse ato de justificação, notem bem isso, isso aqui foi o fulcro da reforma no pensamento de Lutero. A justificação é um ato jurídico, é um ato forense, é uma declaração unilateral de Deus, na qual ele imputa ao homem uma justiça externa. Quando Deus faz isso, Deus declara justo o pecador, com base na justiça de outra pessoa. E essa justificação, irmãos, é algo que nós não podemos ver, é algo que nós não podemos sentir, porque é algo que acontece na eternidade. Então nós não temos acesso a isso. Então isso é a justiça de Deus. É o ato de Deus nos declarar justos com base na obra de outra pessoa. E então ele nos imputa essa justiça. Segunda pergunta. Como a justiça de Deus se manifestou? Ok, é assim que Deus faz, mas
Como é que ele manifestou a sua justiça? Versículo 21 ainda, final dele na verdade. Diz lá: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Nós vemos que a justiça de Deus, ela se manifestou desde a eternidade, porém, de forma clara e inconfundível, na nova aliança. Aquilo que antes era uma sombra lá na antiga aliança, agora é uma realidade na nova aliança. Esse agora que Paulo diz lá no verso 21, né? Mas agora que Paulo faz essa menção, na verdade, Paulo está se referindo aqui à encarnação de Jesus, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e assim por diante. Deus revelou a sua justiça através de Jesus Cristo, num momento específico da história. É isso que Paulo chama agora de o agora. Além disso, Paulo também afirma que a justiça de Deus se manifestou, notem irmãos, olha que coisa interessante, mas agora sem lei. E essa lei é a mesma lei que ele apontou nos versos anteriores, versos 19 e 20, a lei moral de Deus. O que Paulo está dizendo é que é diferente da lei que requer de nós alguma coisa. A maneira como Deus nos justifica é diferente da lei que requer de nós alguma coisa. A maneira pela qual Deus oferece justiça a cada um de nós não requer nada. Essa é a boa nova do Evangelho. A lei requeria: guarde e será salvo. O Evangelho diz: você não tem que guardar nada para que você seja salvo. É por isso que Paulo faz questão de acentuar: Deus manifestou a sua justiça sem lei. Em outras palavras, Deus não está pedindo nada de você, Deus não está exigindo nada de você, Deus não está ordenando que você cumpra nada e que você faça nenhum sacrifício. Deus simplesmente está dizendo que Ele te justifica a despeito das obras da lei. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por fim, ainda no verso número 21, Paulo diz que Deus manifestou a sua justiça, testemunhada pela lei e pelos profetas. Agora notem, irmãos, lei aqui não é sinônimo de lei moral, mas de toda a escritura do Antigo Testamento. O que Paulo está dizendo é que essa justiça de Deus, que agora se manifestou sem exigências, não é uma novidade. E não é uma novidade porque ela sempre foi afirmada, ratificada e testemunhada por toda a Bíblia dos judeus, por Moisés e pelos profetas. Os irmãos se lembram? Todos os rituais do templo, os sacrifícios, os sacerdotes, a expiação, tudo apontava para a manifestação da justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso está muito claro em Isaías capítulo 53. Aquele texto que nos fala sobre o servo sofredor. Tudo ali aponta para Jesus. Então toda a lei do Antigo Testamento está dizendo: olha, eu não posso resolver o seu problema, mas eu sei de alguém que pode. Olhe para Jesus. Creia que Ele fez o sacrifício único, perfeito, irretocável. Em resumo, irmãos, o Antigo Testamento está dizendo, como o irmão Alain mencionou ontem pela manhã: não venha a mim, não venha ao Sinai, vá ao Calvário. Ele pode resolver o seu problema. E toda a lei está dizendo isso o tempo todo. Terceira pergunta. Como funciona essa justiça de Deus? Como é que isso funciona de maneira prática? Verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. O meio pelo qual podemos receber a justiça de Deus é através da fé em seu Filho Jesus Cristo. É mediante a fé que Deus aplica a justiça de Cristo a nós. Mas aqui nós precisamos nos lembrar, irmãos, que a fé, ela não é um simples racionalismo. A fé não é uma coisa abstrata. A fé não é um salto no escuro. Isso não é fé. As pessoas às vezes acham que é fé é fechar os olhos, não é?
sentir um arrepiozinho, não é? Sentir alguma coisa diferente. Não, isso não é fé, irmãos. A verdadeira fé, ela é decorrente do entendimento de que nada do que eu faça me torna justo diante de Deus. Mas no momento em que eu reconheço que sou um pecador miserável, condenado ao inferno, me arrependo dos meus pecados e creio que a justiça de Jesus foi aplicada perfeitamente a mim, então eu posso ter a certeza da vida eterna. Isto é fé para a salvação. E vale lembrar, irmãos, que nem mesmo a salvação é um mérito nosso. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 2, verso 8, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante... Alguém poderia dizer, está vendo? Mas eu tenho que ter fé. Termine a leitura do texto. E isto não vem de vós, é dom, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A fé, para que creiamos em Jesus, é um dom de Deus para nós. Quarta pergunta: a quem a justiça de Deus é concedida? A quem? Versos 22 e 23. Paulo diz: justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo está afirmando aqui que essa justiça de Deus, por meio da fé, ela é concedida pela graça a todos os que creem, por uma razão: porque todos pecaram. Como já dissemos, irmãos, todos estão condenados, tanto os pagãos quanto os judeus. Todos estão debaixo da santa e justa ira de Deus. Por isso que a justiça de Deus, ela é oferecida gratuitamente e indistintamente a todos os homens. Deus oferece a sua justiça, a sua graça, tanto aos homicidas quanto aos adúlteros, tanto aos roubadores, quanto aos cobiçadores e os idólatras. Tanto faz, irmãos, se uma pessoa é uma prostituta ou um assassino, o caminho para se chegar a Deus é um só: a fé na obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo no Calvário. Não há um outro meio. Deixa-me contar um pouco da minha história. Na minha adolescência, pré-adolescência, adolescência, eu queria ser um padre. Eu era um católico fervoroso, e muito fervoroso. Daqueles de ir nas procissões, nas missas, acordando às 5 da manhã, carregando andor e fazendo tudo mais que um católico fervoroso faria. E há 25 anos atrás, era um feriado de Corpus Christi. E os jovens da igreja presbiteriana me fizeram um convite para ir a um passeio da igreja. E a igreja era bem perto da minha casa, era virando a esquina, lá no interior de São Paulo. E eu disse, bom, eu vou nesse passeio, mas eu não quero saber desse negócio de ser evangélico. Aliás, eu odiava os evangélicos. Eu os achava arrogantes por acharem que eles tinham a certeza da vida eterna. Mas eu fui. E eu estava interessado, na verdade, na comida e no futebol. Era o que movia meu coração, eram os ídolos do passado. Eu já não tenho mais esse ídolo, viu? Graças a Deus. Futebol para mim já passou. Eu já encerrei a carreira. E quando eu cheguei naquele lugar, era uma chácara muito bonita, era um dia de sol, havia muito verde, uma cachoeira e um riacho. Me lembro como se fosse hoje. E eu olhava para aquilo tudo, mas aquilo tudo não movia o meu coração. Aí teve um café da manhã, e os crentes comem muito, não é? Não bebem, mas comem. E terminou aquele momento de café, aí um homem alto, calvo, se levantou, e ele tinha nas suas mãos um livro de capa preta. E ele abriu as escrituras, leu, e na simplicidade dele fez uma explicação daquela passagem. E eu estava ali, tímido, conhecia poucas pessoas, ouvindo aquilo tudo.
parece que aquilo fez sentido para mim. E eu nunca tinha ouvido uma coisa tão interessante como aquilo. E aí terminou aquele momento, as pessoas se dispersaram. Mais à frente eu cheguei nele e disse, olha, coincidentemente o nome dele também era André. E eu disse, olha, onde é que eu posso ouvir mais sobre esse negócio aí que o senhor falou? E ele disse, olha, venha para a igreja no domingo. Você sabe onde é a igreja? Sim, eu sei, é ao lado da minha casa. Então vá para a igreja no domingo. E eu fui para a igreja. E nós começamos um discipulado, era os sábados à tarde. E a cada estudo bíblico eu tomava mais conhecimento do quão pecador e miserável era. Eu voltei para minha casa e eu joguei todas as imagens possíveis fora. Cada dia uma sumia da estante, sem que minha mãe percebesse. Eu ainda era muito simples na fé, e eu não tinha consciência do que eu tenho hoje, eu não faria mais isso. Mas na minha ignorância de conversão era o que eu entendia. E tinha um amigo, e eu disse para ele, olha, nós estamos errados e passamos a vida inteira errada, acreditando na idolatria. E você precisa se converter agora. Ele era meu melhor amigo. Ele disse, mas como assim se converter? Eu disse, sim, você é um pecador miserável. Abra lá em Êxodo 20. Era o único texto que eu conhecia, Êxodo 20. Não farás para ti imagem de escultura. Ele disse, eu falei, vai lá e pega a sua Bíblia católica, porque tem lá também. E aí ele trouxe uma versão, e nós lemos juntos os 10 mandamentos. E ele disse, rapaz, não é que eu estou errado mesmo? Fomos juntos para a igreja. Passamos juntos pela classe de catecúmenos, fomos batizados, e hoje ele é um presbítero servindo, é um homem brilhante na área de matemática, servindo a Deus numa universidade federal. Fiz o casamento dele, e agora vou pregar no culto de gratidão pelo nascimento da primeira filha dele. Eu entendi o que era a justificação pela graça, porque eu entendia antes disso, que eu precisava fazer alguma coisa para ser salvo. Eu tinha que fazer, eu tinha que buscar, eu tinha que me ajoelhar perante os ídolos. Todas aquelas ladainhas católicas, que talvez você conheça, eu conheço de trás para frente, de frente para trás, eu conheço tudo. Eu dirigia as novenas de Natal, porque eu acreditava que aquilo tudo me tornaria capaz de morar no céu com Jesus Cristo. Mas eu descobri pela lei, que eu não era capaz de guardar a lei. E eu precisava colocar a minha fé na pessoa bendita do Senhor, Jesus Cristo. E eu fiz isso há 25 anos atrás. E nunca imaginava um pastor, e nem mesmo aqui na conferência dos puritanos. Mas aqui estou, pela graça do Senhor. A quinta pergunta, qual é a base da justificação? Versículos 24, ou melhor, só o 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A justiça de Deus, irmãos, ela tem origem naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz, e não naquilo que eu sou e não naquilo que eu faço. Foi isso que eu entendi há 25 anos atrás. Essa é a justiça concedida por Deus e não merecida por esforço humano. Note, o homem quer sempre merecer alguma coisa, não é? Ele sempre faz para merecer. Mas Paulo está dizendo, não, eu não tenho que merecer, Deus me dá isso, é graça dele para mim. É um favor imerecido. Mas note bem que Paulo se utilizou aqui de uma ênfase interessante, não é? Quando a gente lê assim, corridamente, parece uma redundância, porque ele diz, justificados gratuitamente por sua graça. Não parece uma redundância? Ora, se é gratuitamente, é graça, é óbvio. Mas não é uma redundância, é uma ênfase na graça de Deus para excluir todo o mérito da obra humana. Eu gosto de uma frase de Calvino, ele diz o seguinte, Paulo usou essa expressão 2 vezes, com apenas um propósito, para nos lembrar que tudo vem de Deus e nada de nós. Então é simplesmente uma ênfase para dizer, tudo é dele, a graça gratuita é dele, é isso que ele está dizendo aqui.
E com base no que Deus oferece a sua graça, irmãos? Com que base Deus faz isso? A resposta está no verso 24. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção era um conceito conhecido dos leitores judeus de Paulo. Mas para nós aqui, do século 21, é um termo que nós não entendemos muito bem. Não é um termo que nós usamos no nosso cotidiano. Redenção era o ato de resgatar ou de redimir alguém mediante o pagamento de um preço. A antiga aliança, ela falava muitas vezes de redenção. A redenção de um escravo, a redenção de um prisioneiro, a redenção de uma pessoa culpada pelo crime. Mas o ponto de Paulo é que Deus pode nos justificar com base na justiça de Cristo, mediante a redenção que há no Senhor Jesus. É isso então que nos leva a um próximo ponto. Mas deixe-me citar aqui uma frase muito interessante de Calvino comentando essa passagem. Calvino diz assim, olha que coisa extraordinária. Calvino era muito lúcido no pensamento, né? Era um homem brilhante, extraordinário, além de ser um pastor piedoso, claro. É provável que não haja nas Escrituras nenhuma outra passagem que ilustre de forma tão extraordinária e a eficácia dessa justiça, pois demonstra que a misericórdia divina, olha só, é a causa eficiente. Cristo e seu sangue, a causa material. A fé concebida pela palavra, a causa instrumental. E a glória, tanto da justiça quanto da generosidade divina, a causa final. Olha que coisa extraordinária. Vou repetir esse final. A misericórdia divina é a causa eficiente. Cristo e seu sangue, a causa material. A fé concebida pela palavra, a causa instrumental. E a glória, tanto na justiça quanto na generosidade, a causa final. Brilhante isso, não é? Calvino aqui resumiu e sintetizou o pensamento de maneira perfeita. Sexta pergunta. O que é a propiciação? Versículos 25 e 26. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo diz que Deus propôs Jesus como propiciação. Propiciação não é um termo muito conhecido e muito menos usado por nós. Mas eu quero trazer uma coisa à sua memória para que você entenda a figura. Você se lembra que lá no tabernáculo havia a Arca da Aliança. Lembram-se disso? No lugar chamado Santo dos Santos. E sobre aquela arca havia uma tampa chamada de propiciatório. Lembram-se disso? O que é que havia então dentro da arca? Os irmãos se lembram? As tábuas da lei de Deus. Conforme a lei cerimonial, o sumo sacerdote, ele deveria entrar ali, uma vez por ano, levando o sangue de 2 animais. Primeiro de um novilho, que era o sacrifício pelos próprios pecados dele, e depois o sangue de um bode. O sangue do bode, uma vez imolado, deveria ser derramado em frente ao propiciatório e por cima do propiciatório. Era através deste ato que Deus apaziguava a sua ira contra o pecado do seu povo. Essa era a maneira de Deus ter a sua ira aplacada. A ideia do propiciatório era o lugar em que a ira de Deus era aplacada com o sangue. Aliás, Hebreus fala isso, né? Sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Mas é interessante que na medida em que aquele sangue corria por todo o propiciatório, por toda a tampa, ele cobria os mandamentos de Deus. Ele cobria os mandamentos de Deus. Lembre-se que Paulo diz
que a lei nos condenava diante de Deus. Falei isso na primeira mensagem. E agora eu disse que a lei revela o nosso pecado e a nossa culpa diante de Deus. Mas mediante a propiciação, a lei não poderia mais condenar o israelita. Por quê? Porque entre a lei e o povo estava o sangue daquele bode expiatório. Naquele momento do sacrifício, amados irmãos, Deus, Ele não via mais o povo pelo prisma de uma lei que condenava o homem, mas Ele olhava o povo por um sangue perdoador, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer, irmãos, que Deus, Ele não nos olha mais por sua lei, lei esta que nos condena por causa do nosso pecado, mas agora Deus nos olha através de Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? Quando Deus te olha, meu amado irmão, grave bem isso, Ele não vê mais a sua feiura, Ele não vê mais o seu pecado, a sua miséria, mas Ele vê Cristo em você, Ele vê a beleza de Cristo em você, Ele vê a justiça de Cristo na sua vida. Porque agora nós não estamos mais diante de uma lei que nos condena, mas de um sangue que nos perdoa. Agora o verso 25 fica mais claro para nós. No sangue de Jesus, na cruz do Calvário, Deus propôs a Cristo como nossa propiciação, para que Deus fosse propício a nós pecadores. Olha que interessante, a palavra propiciar quer dizer ser favorável, né? Para que Deus fosse favorável a nós, Ele propiciou o seu próprio Filho. Você tem ideia disso? Ele deu-se a si mesmo, para que Ele mesmo fosse propício a nós. Isso é um grande mistério, não é? É uma coisa extremamente profunda. Na cruz do Calvário, irmãos, Deus se tornou favorável a mim e a você. Na cruz do Calvário, Deus satisfez plenamente a sua justiça e todas as ordenanças da lei. Na cruz do Calvário, Deus resolveu a tensão entre continuar justo e perdoar os pecadores. E é exatamente isso que Paulo afirma no verso 26. Para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, Deus não poderia simplesmente perdoar os pecados, porque senão Deus não seria justo, e a lei demanda justiça. Então qual foi a solução de Deus? A solução de Deus foi propor publicamente o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É isso que João diz na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você consegue compreender isso? A profundidade disso? Deus propiciou o seu próprio Filho para que Ele fosse propício a você. Isso é tremendo, irmãos. Isso deveria nos colocar de joelhos nesse momento e render toda a glória ao Senhor Deus. Ele cumpriu de um lado toda a sua justiça e do outro manifestou toda a sua misericórdia. Diante disso, a conclusão lógica e irretocável de Paulo está nos versos 27 a 30. Diante desse fato, Paulo pergunta: onde, pois, a jactância? Isto é, a vanglória, a arrogância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, isto é, diante desses argumentos, Paulo diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, o judeu, e mediante a fé, ou o gentio, mediante a fé, o incircunciso, o gentio. A conclusão, irmãos, é que não resta espaço para orgulho, para arrogância, para vanglória. Paulo novamente tinha em mente o judeu aqui que se vangloriava
do fato de ser filho de Abraão, de ser circuncidado ao 8º dia, de ter recebido a lei, o culto, a aliança, a promessa, o Messias. Mas Paulo diz que não, o judeu não pode se vangloriar de nada, muito menos o gentil pagão, porque o caminho que Deus propõe para salvar o homem, ela exclui do homem toda a vanglória, e ela exalta a pessoa e a obra do seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós chegarmos à glória, e nós chegaremos pela graça, a primeira coisa que nós faremos, e eu creio assim, é bater no nosso peito. Não para dizer, eu estou aqui porque eu mereço, mas para dizer, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia. É isso que nós faremos quando nós chegarmos nos céus. Não a mim, Senhor, não a mim, mas ao teu nome da glória. Do começo ao fim, irmãos, a salvação é uma obra divinamente trinitariana. Foi Deus quem propôs Jesus Cristo, foi Deus quem enviou o seu Filho, foi Deus quem aceitou o sacrifício do seu Filho, foi Deus quem ressuscitou o seu Filho de entre os mortos, e é Deus quem nos chama pelo Evangelho, que nos converte pelo Espírito, que nos sustenta até o dia final, e um dia vai nos glorificar finalmente. Tudo, irmãos, é por causa dele, por meio dele e para ele, tudo, nada por mim, nada por mim. Deus exclui totalmente e cabalmente qualquer obra humana. E o melhor resumo disso foi feito pelo próprio Paulo, ao terminar a sua exposição doutrinária no capítulo 11, quando ele diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sei que você se empolgou com esse final, mas eu quero dizer que ainda não é o final. Existe aqui uma 7ª e última pergunta que Paulo vai ter que nos responder agora. Qual é o lugar da lei na justificação pela fé? Versículo 31. É assim que Paulo termina. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, confirmamos a lei. Diante dos argumentos de Paulo, alguém poderia levantar a mão e dizer, ei Paulo, espere um pouquinho. Se nós somos justificados a despeito da lei, isto quer dizer que o evangelho da justificação pela fé, então anula a lei? A lei não tem mais papel relevante na vida do crente? Se os 10 mandamentos não têm poder de salvar o homem, então quer dizer que tanto faz se eu os guardar ou não? E a resposta de Paulo, irmãos, a esse possível pensamento, questionamento é, megenoito. Essa é a negativa mais forte que existe na língua grega. Megenoito. De modo nenhum. Megenoito. Há uma tradução em inglês que diz assim, Deus me livre de pensar assim. Essa é a versão católica. A versão evangélica está amarrado. A versão gospel. Brincando. Mas é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Deus me livre desse tipo de pensamento. Muito pelo contrário, Paulo diz, não. Antes nós confirmamos a lei. Os reformadores, os puritanos, eles costumavam explicar a relação entre Cristo e a lei, veja só, dizendo que a lei nos envia a Cristo para sermos justificados, e Cristo então nos manda de volta a lei para sermos santificados. Lindo isso, não é? Ah, esses reformadores puritanos, quanto mais os leio, mais me apaixono por eles. Uma pessoa que foi salva pela graça e não pelas obras da lei, se aproxima de Deus e pergunta, meu Salvador, tu me salvastes imerecidamente? E o que eu posso fazer então para te agradar, Senhor? E Deus então responde, então faz o seguinte, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão, lembra-te do dia do Senhor para o santificar, honra o teu pai e tua mãe,
não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás a casa do teu próximo. A lei, irmãos, nos leva a Cristo. A lei nos leva a Cristo. E a lei nos diz, olha, eu não posso te salvar, mas eu sei alguém que pode. E então quando nós vamos a Jesus, Ele diz, então agora volte à lei e siga a lei como norma de gratidão. É assim que a lei é confirmada pelo Evangelho. Porque a lei é uma norma de gratidão, não de justificação. Em outras religiões, a pessoa precisa guardar a lei para que seja salva. Faça e você será salvo. No cristianismo, primeiro nós somos salvos e depois nós guardamos a lei como expressão da nossa gratidão. Percebeu a diferença? Primeiro o indicativo, depois o imperativo. E é nesse sentido, irmãos, que o Evangelho ele não anula, mas ele confirma a necessidade da lei. Portanto, a lei permanece como expressão da vontade santa de Deus e a norma pela qual nós devemos guiar a nossa vida. Anulamos a lei pela fé? Não, pelo contrário, confirmamos a lei. Deixe-me concluir a mensagem desta manhã, trazendo algumas aplicações para o nosso coração. Deixe-me recordar primeiro que a lei não pode te salvar, pelo contrário. A lei te condena, a lei te cala diante de Deus e a lei te torna culpado do seu pecado diante de Deus. Primeiro, diante disso, meu amado irmão, confie somente na obra do Senhor Jesus, realizada no Calvário. Confie que a justiça de Deus está sobre a tua vida. Confie que Ele perdoou todos os teus pecados, passado, presente e futuro. Confie que Deus não te olha mais através da lei que te condena, mas através da justiça do Senhor Jesus. Confie nisso. Confie nisso. Confie que quando Deus te olha, Ele vê a justiça, a beleza e a pureza de Cristo em você. Paulo não falou isso? Que nós já estamos assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais? Quando Deus te olha, Ele vê Cristo em você. Louvado seja o nome dEle. Segundo, quem sabe você sinceramente tem passado a vida tentando agradar a Deus por meio de uma prática legalista da lei. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. Mas eu quero encorajá-lo nesta manhã a confiar somente na graça do Senhor Jesus. É pela graça abundante dEle que você pode agradar a Deus por meio da lei. Lei é graça, irmãos. E não há outro meio de guardar a lei, senão pela graça do Senhor. Tudo, tudo, tudo é pela graça do Senhor. Mas terceiro, quando o diabo sussurrar no seu ouvido dizendo que a lei te acusa de ser um pecador. E o diabo faz isso constantemente, não é quando a gente peca? Não parece que ele chega do nosso lado e diz assim, está vendo como você é um pecador miserável, que você não merece nada? Eu quero encorajá-lo a dizer, sim, é verdade. Mas diga a ele que você é um pecador declarado justo pelos méritos do Senhor Jesus. Diga a ele que você não deve mais nada, porque toda a justiça de Deus foi satisfeita na justiça do seu Filho Jesus Cristo. Diga isso a ele. Permita-me encerrar essa mensagem com uma síntese maravilhosa que Calvino faz ao terminar a sua exposição deste capítulo. E eu rogo aos irmãos, especialmente aos pastores aqui, que ouçam cuidadosamente cada palavra que Calvino diz. Porque nessas palavras estão o cerne do seu pensamento, acerca da relação entre justificação pela fé e a lei de Deus. E isto serve de alerta para nós que somos pregadores. Eu vou ler bem pausadamente para que você entenda. Em vão, a lei proclama o que é reto. E todavia, não faz outra coisa, senão instigar os desejos maus. Pecado, a lei revela o nosso pecado.
a fim de finalmente trazer sobre o homem maior condenação. A lei nos condena. Entretanto, ao dirigirmos-nos a Cristo, primeiramente encontramos nele a perfeita justiça da lei. E a mesma se torna também nossa por imputação. Em segundo lugar, diz Calvino, encontramos nele a santificação, por meio da qual os nossos corações são moldados, a fim de guardarem a lei. É verdade que nós aguardamos imperfeitamente, mas pelo menos ansiamos por guardá-la. Terceiro e último, diz Calvino, lembremo-nos também de pregar o Evangelho de tal forma que elevemos a lei pela nossa maneira de pregar. Eu vou repetir isso. Lembremo-nos também de pregar o Evangelho de tal forma que elevemos a lei pela nossa maneira de pregar, contanto que o único fundamento da nossa pregação seja a fé em Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus.